Estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Que hoje o papo é meio viagem, né? Tema viagem. Viagem ou tema projeção? Projeção, viagem. Eu não sei o jeito que chamar, porque eu sempre reforço. Sou um idiota. Sou um imbecil que não conhece as coisas. A gente traz gente que conhece. Exato. Não é isso? Trazemos especialistas porque não somos especialistas em nada, não é? Não, eu sou um especialista em não ser especialista em trazer especialistas. Em trazer especialistas, exatamente. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, Daniel, Humberto, o pessoal que está assistindo a gente. Vamos bater um papo aí sobre temas espirituais, saídas do corpo, né? A chamada viagem astral, experiência fora do corpo. Que eu puder contribuir aí no papo, eu sei que o Humberto está com uma enorme lista ali de coisas. Exato, né? ele gosta. A gente estava batendo um papão já aqui há meia hora antes de começar o programa, né? Vai ter que repetir tudo aqui. E muita coisa que a gente conversou aqui, a gente talvez, vamos conversar no ar, porque isso a gente vai conversando num bate-papo, passa 1, 2 horas, e a preocupação sempre de passar algum conteúdo sadio, né, para as pessoas, porque senão não vale nem a pena, né? A gente tem que estar junto aí, bater um monte de papo, mas o resultado tem que melhorar a consciência de quem está assistindo a gente aí e sentir algo melhor junto. Exato. Eu queria começar esse papo aqui com a coisa mais básica, né, do seu tema aí de especialidade. Que é, né, a projeção astral ou a viagem astral? O que acontece, como rola? Como você chegou nesse lugar aí, né? Tá, vamos lá, vou fazer de forma bem resumida. Desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, se falava que o ser humano tem um conjunto de capacidades latentes que poderiam ser desenvolvidas, né? E como é que isso era feito na velha Índia, o Antigo Egito ou a velha China? Através de iniciações dentro dos templos, mestre e discípulo, os segredos, né? A parte esotérica. Então era passado de mestre a discípulo um desenvolvimento da consciência da pessoa em que ela poderia vislumbrar outros níveis, expandir a consciência e melhorar a ela enquanto ser divino manifestado na Terra. A população não tinha acesso a nada disso, era coisa, por exemplo, na China antiga. Você queria estudar Kung Fu, você teria que subir para um mosteiro no alto da montanha e viver a vida inteira recluso lá. Com o tempo, a arte marcial desceu e hoje está dentro da sociedade. Então, os estudos espirituais antigos, eles eram esotéricos, de mestre a discípulo. Os milênios foram passando e hoje o que a gente vê? Uma pulverização de informação em aberto sobre temas espirituais, não mais dentro de nichos antigos, e sim de forma aberta. Dentre essas capacidades latentes, que envolve aí controle da mente, meditação, expansão das energias e uma série de coisas, se falava muito da possibilidade de uma pessoa, durante o sono ou em estados alterados da consciência, se desprender espiritualmente para fora do corpo, como se ela fosse um ser extracorpóreo que se soltasse da matéria sem forma humana e observasse coisas de outro nível e voltando, contendo a memória do que ela veria em outro nível. Então, historicamente, essa capacidade ganhou muitos nomes de acordo com a época e a cultura vigente, era natural. Então, os nomes que foram surgindo, projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, voltinha no além, voadinha no astral. Então, os nomes foram variando, mas consistindo sempre, por exemplo, Daniel deitou, ele dormiu. Durante o sono, o padrão de ondas cerebrais desce e o padrão cardiorrespiratório desce. Então, é como se o campo energético, a chamada aura, ela ampliasse enquanto o metabolismo está mais baixo. Nessa sensação de ampliação, que não é física, é energética, a pessoa tem a sensação de transbordar para fora do corpo, porque ela não é a matéria, ela é um princípio espiritual agregado, ela desprende e aí percebe algo em outro nível. Isso é basicamente uma experiência fora do corpo e varia de pessoa para pessoa, porque tem vários níveis. Consciente, quando a pessoa experimenta aquilo e observa tudo. Inconsciente, quando ela não tem noção do que está acontecendo. Semiconsciente, quando mistura um pouco as imagens, parecendo que é um sonho lúcido. Então, é uma experiência muito interessante. Não é novidade, já era falada desde a antiguidade. A novidade qual é? Que hoje está sendo falado em aberto. Muitos livros sobre o tema, podcast e canais na internet. E eu comecei com essa história, eu tenho 60 anos atualmente. Quando eu tinha 15 anos no Rio de Janeiro, um adolescente normal. Deitei para dormir em abril de 1977, uma noite, e eu apaguei. Quando eu despertei, Daniel, Humberto, eu estava por cima da Baía de Guanabara, bem alto,
olhando a Enseada de Botafogo, a Praia do Flamengo, o Pão de Açúcar, como se eu fosse um ser mental, sem forma, no alto, olhando, né? E ondas de energia subiam do mar e me atravessavam. Daniel, eu nunca me senti tão vivo como naquela condição. Lúcido, como eu estou aqui, para muito mais. E aí eu me questionei, como é que eu estou acordado se eu estou dormindo? Aliás, cadê a cama? Eu estava questionando, não era um sonho, consciente. De repente eu tomei uma fisgada aqui, como se fosse um puxão para baixo. E em frações de segundo, mais rápido que o pensamento, eu caí dentro do meu corpo, com um solavanca, a sensação de eu ter despencado. Sentei na cama e falei, peraí, eu estava ali, no ar, assim, assim, assado. Ou seja, não tinha nada a ver com o sonho. Era um estado de consciência diferente. E aí era a década de 1970, eu não tinha com quem conversar, Humberto. Não tinha livro sobre o tema. E aí eu deitava para dormir e isto começou a acontecer aleatoriamente, 2 a 3 vezes por semana. Eu sempre despertando num lugar alto, sem ver como tinha ido para lá. Não tinha dúvida do que estava rolando, mas não tinha explicação. Pô, tinha 15 anos, né? E aí, com o passar dos meses, ao longo daquele ano, 1977, e eu trabalhava no escritório de dia, fazia o 2º grau à noite. E um jovem normal, calça jeans, camisa leves daquela época, né? Gostando de Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd. Um jovem absolutamente normal. E aí começou a acontecer um conjunto de sintomas, que é legal a gente falar, eu sempre falo isso em podcasts, porque muita gente que está assistindo a gente vai identificar. Eu comecei a acordar, Humberto, sem conseguir me mexer. Daniel, acordava, não conseguia abrir os olhos, tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, e eu ali, como se eu estivesse encaixotado, paralisado. Até que eu consegui abrir os olhos, o coração, ali um ataque cardíaco, eu não sabia o que era. Comecei a ficar com medo de dormir. 2, 3 vezes por semana, acordava e não conseguia me mexer. Tinha uma sensação como se eu estivesse dilatando, crescendo, que é muito comum em pessoas que aplicam energia, um passe, um reiki, a pessoa aplica com as mãos e devido ao fluxo da energia passar pelos chakras das mãos, a aura das mãos dilata. É fácil de explicar. Só que você está deitado, a aura inteira dilata. Qual é a sensação? Que você está ficando estufando. E eu não entendi aquilo. Eu estava paralisado e logo depois sentia como se eu estivesse ficando grande. Eu ficava apavorado, cara. E aí você fica com medo, a adrenalina dispara, o metabolismo acelera, você daquele jeito. E a minha mãe era evangélica. Minha avó era católica. E ambas diziam que eu estava com o diabo, que eu dormia sem rezar, e por isso o diabo estava me agarrando durante o sono. Não explicava nada, além de enfiar medo. Se não pode explicar, diz logo que é o diabo, né? E depois eu comecei a sentir vibrações por dentro do corpo, como se tivesse uma eletricidade indo e voltando, sensação de falsa queda, que você deve ter sentido. Você está cochilando, faz isso aqui, que é um deslocamento do campo energético parcial, pequenininho. Não tinha com quem conversar, Daniel. Humberto, eu jovem, 15 anos, o que eu fiz? Comecei a peregrinar pelo Rio de Janeiro, eu não tinha dinheiro, trabalhava no escritório, em sebos, tentando achar livros que falassem do tema. Aí, nessa busca, eu lia de tudo. Espiritismo, umbanda, yoga, ocultismo, teosofia, o que foi ótimo, porque desde cedo me deu uma mente... Estava conversando com o Humberto, como é bom ter a mente aberta sem estar trancada e limitada numa área só, porque te dá uma visão de conjunto. Então, eu comecei a observar que dentro da literatura, seja ela espírita, ocultista ou teosofista, havia sempre algum capítulo, algum lance que falava dessas saídas do corpo dentro do contexto daquela área. Aí eu tirava o capítulo de uma, tirava o capítulo de outra e ia juntando, e aí esperava a saída do corpo acontecer e via se aquilo batia ou não. Algumas coisas batiam e outras não. Então, o que eu lia na época? Você quer ter uma saída do corpo, durma de branco. Eu dormia de cueca, eu era um adolescente, dormia sem camisa, calor do caramba, no Rio, né? Você tem uma ideia, então não batia. Outra, você quer ter uma saída do corpo assim elevada, fique 3 dias sem fazer sexo. Eu tinha uma namoradinha, eu ficava 3 dias sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia ficar era nervoso. Um adolescente, 15 anos. Então algumas coisas eu percebia que eram revestimentos doutrinários em cima de uma capacidade natural. Até que um dia eu acordei paralisado, não conseguia me mexer, Daniel, e eu achei que era o momento da morte. Humberto, eu achei literalmente que eu ia embora, eu não conseguia, o movimento não voltava. E aí eu comecei a pensar besteira, 15 anos. Amanhã meu pai vai acordar, vai me ver aqui, vai pensar que eu estou morto, vai me enterrar vivo, cacete. Né? O imaginário do medo de um adolescente. E aí, quando eu achei que eu não conseguiria me mexer, que era a morte, eu me entreguei, parei de tentar me mexer
E aí fiz uma prece. Daniel, imagina a prece do adolescente, tentando parecer bonzinho, Humberto, na hora final. Tipo assim, ó senhor, eu não bebo, eu não fumo. O máximo que eu fiz foi pegar a filha do vizinho, mas ela que me seduziu. Ainda joguei a culpa na moça. Tentando parecer bonzinho e esperando, sei lá, a mão de Deus desceu. E de repente, para minha surpresa, Daniel, a sensação é assim, eu escorreguei para fora do meu corpo, como se eu... Sabe uma criança brincando com um canudinho, bolinha de sabão, e a bolinha de sabão está pendurada, de repente ela se solta. Eu me soltei, virei no ar e olhei, meu corpo estava embaixo, sem eu estar dentro. Eu pulei rapidamente para dentro do corpo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e aí isso começou a acontecer com frequência. O que eu descobri, e que é uma ótima estar falando agora também para todo mundo, porque muita gente tem essa paralisia, a medicina diz uma coisa, a religião diz outra, eu descobri em mim, e sugiro a quem já teve a paralisia fazer um test drive. Eu descobri que se eu acordasse paralisado e não tentasse me mexer, a adrenalina não disparava porque não havia medo. Então o relaxamento natural do sono, ele continuava. E se eu concentrasse numa espécie de flutuação, ou dilatação da aura, eu pairava sobre o corpo humano, totalmente consciente, e olhava o corpo humano deitado. Então foi assim, no escurinho do quarto, enfrentando o meu medo, que eu descobri a saída do corpo. E aí, às vezes, alguém perguntava, Wagner, por que você se meteu nessas coisas? Eu falava, eu não me meti em nada, eu fui atropelado por isso, e se eu não estudasse isso, eu teria enlouquecido. Né? E aí eu comecei a aprofundar a literatura da época, tentando entender melhor, comecei a fazer uma visão de conjunto, né? Até que por volta dos 18 por 19 anos, eu já estava com uma boa base sobre isso e as experiências acontecendo espontaneamente, não precisava fazer nada, elas aconteciam, mas para administrá-las, eu tinha que estudar para entender. E aí eu comecei a ver seres extrafísicos nas saídas, Humberto, e comecei a ver uma série de coisas em outros níveis. Eu jogava num time, o quarto zagueiro do time morreu assassinado. Depois a gente descobriu que ele estava envolvido em drogas. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mas era um grande amigo meu. 3 dias depois eu saio do corpo, ele aparece na minha frente, tão vivo quanto antes, o mesmo cara, né? E eu percebi, e eu fiquei chocado com aquilo. O meu choque não foi ter visto um espírito, Humberto, foi me sentir mal comigo mesmo, porque eu chorei pra caramba no velório dele. 3 dias depois eu saí do corpo, o cara tá vivo, eu falei, o que é meu choro valeu de quê? Eu me senti um idiota. Eu tô falando não digo ninguém, tô dizendo a minha sensação. 6 meses se passaram e o lateral esquerdo desencarnou durante o sono. Magérrimo, ninguém sabia, tinha o colesterol alto, o ataque cardíaco fulminante. Desencarnou, eu comecei a ficar preocupado, eu era o ponta esquerda, cacete. O quarto zagueiro que jogava à esquerda morreu, agora o lateral esquerdo, o próximo é o ponta esquerda. E aí a mesma coisa. Dias depois eu vi, ele não ficou legal. Esse não ficou legal. Naquela altura, eu já estava com 19 para 20 anos, já sabia aplicar energia, apliquei energia, ele passou, aquela coisa, entrou na luz. Né? Vaza on, como diria na Índia, ou canta para subir, como diria o Preto Velho. Você só muda o nome das coisas, né? Os anos se passaram, Daniel, e esse meu amigo apareceu num momento importante da minha vida, uma armadilha que fizeram para mim, uma armadilha de morte. Uma situação que ia me levar para eu ser morto. Ele apareceu para mim e avisou, não vai. E aí eu descobri a trama toda. Pra você ter uma ideia, isso não tem a ver com ilusão, diabo, não, estou falando de algo consciente, mas não consciente tipo assim, então chama teu amigo aqui e prova isso. O mundo espiritual não funciona dessa forma. Eu estou falando de algo que eu vi, não fui eu que procurei, ele que veio. E aí, depois da morte desse meu segundo amigo, eu comecei a achar que cemitério era uma merda. Assim, a sensação minha interna. Mas eu respeito quem vai, respeito quem cultua, mas alguém que mexe com saída do corpo, você já descobriu que você não é o corpo, nem você mesmo. E a pessoa... Humberto desencarna, Daniel. Eu chego no outro dia e falo assim, cara, eu vi o Humberto, Daniel. Você fala, mas aonde que ele estava? Na tumba? Não viu o Humberto na tumba. Aí eu falo assim, Daniel, você não acha que o Humberto saiu da tumba 515 do cemitério, pulou o cemitério, veio pela Avenida Paulista, chegou aqui no jardim e apareceu para mim. Não, ele está em outro plano, né? E ele apareceu para mim, cara, e mandou um abraço para você. Aí o Daniel fala assim, mas ele mandou alguma mensagem para mim? Falo, a mensagem é essa, ele tá vivo, cara, e te mandou um abraço. O que você quer mais? Mas eu quero detalhe. Cara, tô te falando, teu amigo tá vivo, te mandou um abraço. E outra coisa, como ele é humorista, tá fazendo piada pros espíritos lá de lá, tá continuando e tá feliz da vida. Te mandou um abração, Daniel, e pediu para você fazer o melhor que você puder aqui no mundo. Isso já é a mensagem, mas a pessoa quer detalhes, quer isso, e isso é uma informação legal. E eu comecei a ver
pessoas extrafísicas assim, e eu não pertencia a área nenhuma, não frequentava lugar nenhum. Simplesmente era durante as saídas do corpo, né? Aí fui me acostumando com tudo isso. Com o tempo eu comecei a frequentar grupos, porque eu queria conhecer outras áreas. Então, por exemplo, a mediunidade, o yoga, assim, mente aberta sempre. Aí eu fui agregando os outros desenvolvimentos em lugares. Eu ia num centro espírita, desenvolvia a mediunidade, ia num grupo de yoga, mas a minha cabeça não prendia dentro de área, e eu ia somando com as saídas do corpo. Então, por exemplo, Daniel, comecei a frequentar um centro espírita, a Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, no bairro da Penha. O que aconteceu? Durante as saídas, eu encontrava os mentores que se comunicavam na reunião. Quer dizer, eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Estava num grupo que praticava yoga. Aí eu tinha a saída do corpo, aparecia um mentor espiritual que ficava junto com o professor, inspirando ele. Então eu comecei a fazer essa ponte entre a saída do corpo e o meio caminho espiritual, não numa área, mas como um todo. E aí eu juntei tudo isso. Então, aos 19 anos, eu comecei a dar palestra. Aí estou nessa vida até hoje, aos 60, dando palestra e curso com muita gente. Eu fiz 14 livros. Eu estou com um programa Viagem Espiritual lá na Rádio Mundial, Vibe Mundial, há 22 anos, programa que eu falo nisso. Então, por isso a normalidade que eu falo, desse jeito que a gente está conversando, se a gente estivesse na casa do Humberto, sentado no sofá batendo papo, era a mesma coisa. E o trabalho que eu procuro fazer é trazer uma espiritualidade de uma forma mais humana, natural. Por exemplo, a gente está aqui batendo esse papo. Poderíamos fazer uma meditação junto, poderíamos fazer uma prece junto, e poderíamos assistir o show do Humberto daqui a pouco, falando piadas incríveis. Uma coisa não tira a outra. A espiritualidade não é para te isolar, é trazer ela para cá e mesclar no dia a dia. Estava falando com o Humberto antes. Ressignificar a vida, Daniel, porque a falta de significado de algo dentro, ela dá o vazio que leva ao suicídio, alcoolismo, tentar preencher com droga, jogos eletrônicos, tecnologia, e sempre o vazio aumentando. E a ciência, por um lado, e as religiões, por outro, que antes preenchiam isso de alguma forma, hoje, no mundo moderno, não preenche. A necessidade é muito maior, e aí um caminho espiritual que a pessoa gostar, e eu não estou falando de doutrina X ou Y, traz um preenchimento de caráter que ajuda a enfrentar todo o resto sem tirar as coisas do dia a dia, mas um valor de conteúdo que permita você atravessar esse mundo do jeito que é, sem você ficar zoado. Aí estava falando para o Humberto, espiritualidade não é nada mais, nada menos do que caráter bom, cara. É o ponto de equilíbrio teu, que nunca vai ser igual ao do outro, para você atravessar a vida e ir levando e perceber que vários caminhos podem levar ao caminho da luz, do equilíbrio. Você não vai ficar competindo por cor de pele, sexo, qual religião é melhor, qual doutrina é melhor. Simplesmente você sabe que tem 8 bilhões de pessoas na Terra, caminhos diferentes surgiram, culturas diferentes. Por que só a minha opinião vai valer dentro da parte espiritual se existem tantos caminhos? E por outros caminhos, outros podem achar o mesmo ponto. Só que tem um detalhe que limita tudo isso, unifica: a morte. Porque todo mundo desencarna, independente do caminho para onde vai. Pelo fato de estar vivo, um dia você sabe que vai sair. Então, o ponto comum além da vida é a morte, porque todos passam por ela. Então, qualquer caminho que leve você a lidar melhor com a perda e, ao mesmo tempo, te faz viver e valorizar o dia a dia. Estava falando com o Humberto, eu acordei, eu falo, eu existo, isso para mim já é tudo. Sabe? Eu não dependo do que vai acontecer, eu existo. Então, há uma ressignificação quando você tem um conteúdo espiritual legal. Não estou falando doutrina, que segue o que a pessoa quiser ou não segue nada, mas o caráter dela e a maneira dela. Por exemplo, eu tenho um irmão que é muito religioso e quando desencarna alguém na minha família, ele fala assim: você não chora, você é frio. Eu falo, tá, e você chorando, você ajudou a pessoa que passou em quê? Além de te desequilibrar. E outra, a pessoa não está morta e eu sei disso, tá? Segue com a tua crença e eu estou aqui tranquilo. Então, o que acontece? Ele, escorado na religião dele, diante da morte desaba. Eu, sem religião nenhuma, com a consciência espiritual que eu tenho, eu acho aquilo normal. Podendo, inclusive, depois perceber ou não a pessoa, mas mesmo sem perceber, Humberto, eu sei aqui dentro que ela existe, por causa das saídas do corpo. Então, se tem um tema que unifica tudo, é a saída do corpo, porque é uma capacidade natural. O espírita sai, o ocultista, o umbandista, o católico, o judeu, e aí a percepção do mundo espiritual
ela é uma coisa só. E é claro que em ambientes aqui próximos à Terra reflete aqui, mas em ambientes elevados é a luz, cara. A luz não tem rótulo, não tem doutrina, não é oriental ou ocidental. Então a saída do corpo, ela liquida essas dúvidas banais que as pessoas têm sobre imortalidade da consciência. Não vai dar para provar para o outro, Humberto, Daniel, mas você caminha ressignificado. Eu sei que tem vida, a morte não é o final da história, eu vou sentir saudade da pessoa, mas eu estou tranquilo porque há um preenchimento em mim que independe de estar com a pessoa ou não. É muito ruim quando você fala assim, o que será de mim sem você? Ué, será você sem a pessoa. E se a pessoa foi embora e você não foi, é porque você tem algo a fazer aqui. Então, que tal honrar a memória da pessoa fazendo disso uma melhor vida, depois que ela partiu, até em homenagem a ela, até chegar a sua própria hora. Então, há uma ressignificação, há o amor, há a alegria, mas não há noção de perda. Isso, essas experiências me deram ao longo dos anos. Você vai chegar e falar, Humberto desencarnou, Wagner. Pô, que legal, deve estar contando piada para os espíritos. Veja, eu não vou falar, ai meu Deus, deve estar na tumba 515. Não há como conceber isso dessa forma. Eu aprendi a ser assim, mas eu não obrigo ninguém a ser assim. Eu não vou doutrinar ninguém assim. Mas o jeito que eu estou falando para vocês aqui é como eu me comporto num velório, numa situação ruim, diante de uma tragédia, por exemplo, coletiva, uma coisa que vai muita gente embora. Eu não vou ficar preso na televisão em looping, vendo imagens da tragédia. Eu vou tirar a tarde, vou fazer uma vibração a favor de todo mundo que foi embora. Eu vou fazer uma meditação para acalmar meu coração diante da tragédia, para eu ficar bem, para eu irradiar uma luz. Então, espiritualidade é esse conjunto de coisas que a gente carrega que ajuda a enfrentar tanta coisa zoada aqui na Terra. Vocês desculpem, eu falo muito. Eu tinha falado com o Humberto, eu falo pra caramba, me dá uma água. Vocês me interrompam aí, por favor. Não, fica tranquilo. Eu estava pensando aqui que antes da gente entrar nas questões técnicas, entre aspas, da coisa, eu acho que aproveitando que a gente está na sua trajetória, talvez também com as experiências que você for nos contar, vai surgindo outras dúvidas que a gente vai esclarecendo. Então, eu queria aproveitar que você está na sua trajetória e perguntar histórias, experiências que você viveu fazendo a viagem astral, situações que te deram medo, situações que até você não acreditava mais no que estava acontecendo, que falou, nossa, dessa vez eu passei um pouco do limite que eu estava acostumado. Então, acho que essas histórias, para a gente, é interessantíssimo. Porque, como em qualquer área, você vai amadurecendo com o tempo, então você amadurece acertando e errando. Então, experiências lindas e experiências em que você ficou. E mesmo uma experiência ruim, ela te dá experiência, ela te dá cancha. Né? Agora, são tantas, por exemplo, eu tive uma experiência, eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha 28 anos, era um sábado à noite, eu tinha ido dar uma palestra num centro espírita do Rio de Janeiro sobre saídas do corpo, e aí foi muito legal, voltei para casa, e aí eu me lembro que eu sentei na cama, fiz uma meditação antes e pensei assim, eu acho que eu estou bem, puxa, fiz uma palestra legal, porra, faço isso com amor, encontrei um monte de gente legal, graças a Deus que eu estou nessa vida podendo mexer com isso, eu acho que eu estou bem. Quer dizer, não havia arrogância, vaidade, era uma sensação de satisfação de ter feito. Eu volto, fiz uma palestra legal, eu volto contente. Um podcast legal, eu volto contente, porque eu sei que aquilo vai impactar outras pessoas. Eu procurei passar o melhor que eu podia, né? Então, deitei, cara, apaguei. Quando eu despertei, eu estava no espaço sideral. Não me pergunte aonde era, porque não tinha nenhuma plaquinha falando Zona Leste, Zona Sul do espaço, Via Láctea para lá. Aquele turbilhão de estrelas, né? E do meu lado, um espírito chinês desencarnado que eu vejo há muitos anos. Quando eu falo espírito chinês, não é meu guia, não é meu mentor, não gosto desse tipo de coisa. Um amigo extrafísico, como nós temos tantos amigos, parentes, que uma hora ou outra um tio te orienta, o irmão mais velho orienta, um irmão mais velho espiritual fica legal, assim, eu não faço prece para ele. Simplesmente é um parceiro do lado de lá e que me dá uma forcinha, né? Um cara que um dia viveu na velha China. E aí eu estava totalmente lúcido, ele lúcido, eu olhava para ele, eu via as estrelas através dele, era translúcido. Humberto, na minha frente, se é que eu posso usar frente lá de onde eu estava, no meu ângulo de percepção para frente, tinham mais ou menos 8 esferas de luz enormes, gigantescas. Elas eram uma mescla de amarelo com rosa. Eram consciências espirituais elevadas que não tinham sequer forma humanoide, cara. Quer dizer, seres avançados de outros lugares do universo. O amarelo é inteligência, o rosa é amor. Você imagina, inteligência e amor num só. Uma delas se destacou,
chegou perto da gente, diminuiu o tamanho por um diâmetro de 3 metros. Uma esfera de luz viva, cara. Ela pensa, ela sente, você está de frente com ela e você sabe que você está na frente de alguém muito mais avançado. Mas em nenhum instante ele ostenta isso, é você que sente. E ele, então, mentalmente, tocou minha mente com um pensamento. Na hora que ele me tocou, Humberto, era como se a mente dele entrasse na minha, a minha na dele, mas ninguém deslocou, mas era mente a mente. Descarregou 1 milhão de informações na minha mente, cara, só informação avançada. No primeiro momento eu entendia, no segundo momento eu perdia toda a informação. Tipo, eu não tinha nível para entender. Ele percebeu, mentalmente falou com o chinês, ele não está entendendo. Vamos tentar novamente. Eu me concentrei, Daniel. O cara tocou minha mente mentalmente novamente, descarregou a informação. No primeiro momento eu entendia, no segundo eu perdia o entendimento. Imagina uma criança que mal aprendeu a tabuada, o pai leva ela numa aula de álgebra avançada da universidade. Ela olha os caracteres do quadro e fala, o que é aquilo? Ela não tem condição de entender. Era a minha condição. Ele novamente falou para o chinês, mentalmente, vamos tentar novamente. Eu juro, eu me concentrei, cara. Concentrei novamente o mesmo fenômeno, Daniel. Tocou minha mente, num instante eu entendia, no instante seguinte era muita coisa, eu perdia. Mentalmente ele falou para o chinês, ele não está compreendendo, leve-o de volta para a Terra e traga-o em outra oportunidade do futuro. Porque espírito assim, ele é avançado. Ele não vai chegar, pô, o chinês, você me trouxe um burrinho lá da Terra, cara burro pra caramba, não tá entendendo nada, porra, traz alguém. Ele não fez nada disso, traga-o em outra oportunidade, né? E aí eu tomei uma sensação de puxão para baixo, né, que é quando o corpo, o metabolismo está ativando no ciclo do sono, há conexões energéticas, você é puxado, cai dentro do corpo. Eu caí dentro do corpo, sentei na cama, Daniel, descia lágrimas de adrenalina, tipo assim, eu com raiva de mim mesmo. Eu batia na minha cabeça e falava assim, imbecil, idiota, por que você não prestou mais atenção? Por que você deixou escapar essas informações avançadas? Eu assim me recriminando, falei, por que eu não prestei mais atenção? O chinês apareceu do meu lado, no quarto, a clarividência aberta. Você acordado. Eu acordado. E aí ele falou assim, mentalmente, quando eu levei você lá, eu já sabia que você não entenderia nada. E eu falei, então para que você me levou? Para você descobrir que você não sabe nada. E eu falei, mas por quê? Ao longo da sua vida, quando você achar que você sabe muito, lembra dessa experiência. A Terra é um pontinho no espaço, você é um pontinho menor, você não sabe tudo, nunca se arrogue como mestre, nunca pense que você é superior a alguém, porque está vivendo experiências espirituais. Diante do infinito você não sabe nada. Eu vacinei você essa noite para que o ego não suba e você nunca se torne mestre de nada, porque você não sabe quase nada. Quer dizer, foi uma experiência de um irmão mais velho, um chinês, para me calibrar, para eu jamais ultrapassar aquele limite do bom senso. E foi um conselho útil, porque minha personalidade é assim, até hoje eu continuo assim. Alguém fala, mestre, eu detesto esse tipo de coisa, cara. Porra, não me chama de mestre, não me acho especial, porque eu não sou. E se você conhecesse meus defeitos e as piadas que eu conto para os meus amigos, você não ia me chamar de mestre. E aí é um tipo de experiência, Humberto, ela te vacina numa noite para o resto da vida. Vacina que eu digo, mental, esses anos todos, eu não me tornei mestre de nada, eu não tenho discípulo, eu tenho alunos, a maior parte deles se tornam meus amigos, e eu quero que eles cresçam também, tenham experiência, não tem esse negócio de se achar diferente. Por isso que eu acho que espiritualidade, ela é uma coisa para a gente trazer para cá. Aí, às vezes, chega alguém e fala assim, você não quer ser meu mestre? Eu falei, que mestre, cara? Eu pago mico no espaço. Porra, fui lá, não entendi nada. E até hoje não me levaram de novo. Eu ainda não tenho nível. Você não tá nem pronto aí. Porra, não tô nem pronto, senão já teriam me levado lá. Até hoje não me levaram. Eu tinha 28, agora eu tenho 60. 32 anos se passaram, Beto. Eu ainda não sou inteligente para pegar informação de nível alto lá em cima. Cara, isso é uma história que eu acho que, lógico, ela serviu para você naquele momento, mas ela serve para todo mundo, né? Tipo assim, se fosse uma religião, isso seria uma excelente parábola de como você deve se comportar em relação à vida, né? Porque é um negócio uma consciência muito importante você entender que você não é importante, tá? Só faz o melhor possível. Tá? Deixa eu contar uma outra, porque assim, uma das coisas legais disso, à medida que você vai contando relatos, pessoas já tiveram relatos semelhantes, e a forma como eu estou contando um relato é compartilhamento, não tem nada com mestrado, nada disso, porque outros também têm experiências assim, e à medida que você conta, tem sempre uma lição atrás, tem sempre algo que melhora o ser humano com aquilo. Essa foi anterior a essa, eu tinha 26 anos, morava no Rio ainda.
E eu fui deitar, cara, e novamente eu pensar assim, poxa, eu tô me desenvolvendo, tô indo legal, eu não fumo, eu não bebo, eu tenho defeito, mas tô fazendo coisa boa, sempre aplicava passes em pessoas que não estavam legais. Tô indo, tô desenvolvendo, não havia arrogância, mas aquela empolgação de um jovem, deitei e apaguei. Muitas vezes você deita e apaga, quando você desperta, você já está em um ambiente, você não viu a saída do corpo. Ela ocorreu inconsciente, você acorda e desperta lá. E o importante é o que você vê no meio, não é você ver o corpo, embora isso aconteça também. Eu despertei num ambiente que era um salão, lembrando um salão de um templo taoísta chinês, cheio de decorações chinesas assim, de papel, sabe aquelas coisas chinesas da época do Lao Tse, lá 600 a.C., aquela época da China, do Xuang Tzu, Li Tzu. Eu sou apaixonado pela filosofia chinesa de outrora, né? Que era realmente muito fantástica. E 8 a 9 caras, ou 10 mais ou menos, assim, espalhados em pé, todos concentrados, todos chineses, homens, né? Vestidos de branco, assim, fazendo um círculo, e eu acordo ali no meio, flutuando um pouquinho, né? O corpo espiritual não sofre ação de gravidade, ainda mais outro plano, estou aqui. Uma coisa me dizia, Daniel, que eu ia tomar chumbo, cara. Que eu ia tomar um esporro. Era intuitivo, e eu estou aqui, eu estou totalmente consciente quando entra, flutuando no ar, na mesma altura que eu, um senhor chinês, parecia um mandarim, o rosto sulcadinho de ruga, picoadinha, careca, um rabo de cavalo atrás, vestido de branco. Ele chegou, Daniel, assim, ó. Olho astral no olho astral, assim, na frente. Fez uma saudação, ele tinha um pergaminho na mão, ele abriu o pergaminho. Tava tudo escrito em chinês, Humberto, assim, uma série de coisas, eu não entendia nada. Ele aplicou energia na minha cabeça, eu entendia tudo que estava escrito. Era uma espécie de ficha minha de vidas passadas, desde a antiguidade. Aí ele olhou e falou assim, aqui está o seu passado. Nesta vida aqui você cometeu tal erro. Nesta outra aqui você repetiu. Nesta outra você repetiu. E agora você está repetindo. Você não cresce, não. Porra, isso de frente, mente a mente. Você, na hora que ele mostrava aquilo, uma parte de mim não lembrava, mas sabia. Em nenhum instante ele me humilhava. Ó, seu babaca. Não era nada disso. Espírita, se fosse um nosso, seu bundão, né? Mas ele é equilibrado. E aí ele... Você não cresce, mas aquilo entra como uma facada mental, cara. E qual é a reação quando alguém fala assim, vai a merda, né? Mas ele é tão educado, e você sabe que é verdade, você não tem como retrucar. Você não tem saída, cara, você tá pego, né? E aí eu falei assim, quer dizer que eu tô repetindo? Ele falou, sim. Mas eu nem sabia que isso era um defeito. Quer dizer, ele falou, tá tão incorporado na tua personalidade que você já não acha mais que é antiético. Então, tá aqui. Aí ele falou assim, tem 3 tipos de erro que a pessoa tem. Os erros que ela tem são flagrantes, todo mundo vê. Segundo, os erros que ela tem, todo mundo vê, menos ela, que nunca assume aquilo. E o terceiro, os erros que ninguém vê e ela também não vê. São esses que eu te trouxe aqui para te mostrar. Porra! E aí ele foi falando coisas na minha mente e eu fui lembrando de coisas da minha vida, dessa vida. Tudo certinho. Aí eu falei assim, tá... Eu nem sabia que isso aqui estava errado. Como é que eu faço para consertar? Ele falou assim, problema seu, só estou te mostrando, a vida é sua. Eu não vou te orientar. Você está encarnado para saber. Eu só estou te alertando. Você está repetindo o padrão. Volta para o seu corpo para você não esquecer. Imediatamente senti um repuxão atrás, caí dentro do corpo, sentei na cama. Cara, como é que você vai pegar uma série de erros apontados? Você sabe que não pode mudar da noite para o dia. É impossível. Aí eu peguei um caderninho e fiz uma lista. E falei assim, eu vou dar 1 ano de prazo. Tem coisas que eu posso eliminar agora com esforço, mas outras eu sei que não dá. Em 1 ano, eu vou eliminar tudo isso que ele foi falando. Em 1 ano, eu fui me esforçando, mudando coisas dentro de mim e fui ticando. Quando eu tiquei a última coisa, passou 1 ano. Falei assim, aparece agora, chinês, eu quero pra você apontar. Né? Nunca mais ele apareceu. Aí um amigo meu falou assim, mas de lá pra cá, você deve ter outros defeitos. Eu falei, tem, mas ele só pode apontar na próxima. Eu agora estou mais esperto. Aparece, chinês? Ele não apareceu, porque não sentiu necessidade disso. Então, ao longo do tempo, em algumas ocasiões, eu passei coisas dessas em que eu era alertado de erros meus. O pessoal fica pensando em saída do corpo é você ir para Orion, para Andrômeda, ficar no colo do Buda. E as experiências que eu tive não foram assim. Eu tive experiências com seres avançados, mas essas experiências em que você toma uma puxada de orelha astral,
ela amadurece você, cara. Não tem como você descambar para o mal. Não tem como você descambar para fazer merda. Depois de cada coisa dessa, isso, as experiências de fora do corpo, elas foram me dando, além das experiências de vida, que você vai acertando e errando e aprendendo. Mas me deu uma visão de mundo, de conjunto. Em nenhum instante eu fui humilhado por espíritos superiores. Nenhum deles disse que eles tinham verdade absoluta. Eles e sempre falavam de um poder superior a tudo. Eles nunca diziam que eram eles, né? Eu me lembro a minha mãe evangélica, quando eu era adolescente, morava com ela, que ela ficava dizendo que os espíritos que eu via era o diabo. E aí eu saía do corpo e um desses mentores falava assim: tenha paciência com a sua mãe, ela não estudou o que você está estudando, cabe àquele que sabe menos compreender o que sabe mais, compreender o que sabe menos, tenha compreensão com a sua mãe. Eu falava: mãe, esse diabo me dá conselho tão bom, inclusive para ter paciência com você, não brigar com você. Aí os anos se passaram, e eu já tinha me casado, depois vim aqui para São Paulo. Minha mãe desencarnou tem 4 anos, e aí um dia minha mãe chegou, quando ela estava aqui ainda, e falou assim: eu não compreendia você na adolescência, porque eu não pude estudar, filho. Hoje eu compreendo e vejo como é que esses estudos todos te deixaram com caráter bom, ter orgulho de ser sua mãe, cara. E falava na igreja para todo mundo, ao meu filho. E pra você ter uma ideia, minha mãe está desencarnada, eu já vi várias vezes. Mas não é aquela coisa, eu não precisei fazer uma reunião mediúnica, foi durante as saídas do corpo. Era minha mãe, eu tinha um contato e conversei um monte de coisa com a minha mãe. Minha mãe continua preocupada com meu pai, que está com 90 anos aqui, meus irmãos. Comigo ela não tem preocupação nenhuma, cara, porque ela sabe que eu estou bem. Eu vi coisas da minha mãe, contei para a família como vi coisas. A mãe de um amigo meu apareceu outro dia, mandou um recado para o filho dela, e eu então liguei e ele ficou feliz da vida. O recado não era nada de múltiplos detalhes, né? Coisas secretas, tesouro escondido, nada disso. Simplesmente é assim: diz para o meu filho que eu não gosto de ver ele triste. Ele sempre foi uma pessoa alegre. E diz para ele que, apesar das coisas, ele mantém a alegria dele, que é a melhor coisa que ele tem, para não deixar ninguém tirar a alegria dele. Não era uma mensagem pessoal, era um conceito dela estar preocupada com o filho e estar caindo na depressão. E só o fato, eu falei, se o cara saiu da depressão, cara. Então, a mensagem, às vezes, não é algo pormenorizado. Um toque, uma palavra, uma energia, sabe? É diferente, pode melhorar. Agora, o que mais tira o medo da morte, ou clareia isso, não é uma mensagem, é o estudo que a pessoa faz para ela tirar a certeza dela. É a única coisa que elimina a dúvida da pessoa, é o nível de consciência dela. Ela não precisa ver nada, ela sabe aqui dentro, mas ela não sabe não por fé cega. Há um nível de consciência dela que sabe. Isso era chamado na Índia shirada. É uma palavra do sânscrito que significa confiança espiritual. Não é a fé da mente, é a confiança do coração. Você vai conversar com um cristão de qualquer linha, tá? Você vai pegar o cara que tem Cristo na cabeça como uma crença, e você vai pegar o cristão que tem Cristo no coração. Você pode chegar e falar assim: Jesus não existe. Ele fala: eu sei que tem. Pode pensar o que você quer, ele não vai discutir com você, não vai te doutrinar, não vai te mandar para o inferno, porque você falou que Jesus não existiu. E ele sabe aqui dentro, enquanto que o outro, que só tem aquilo na mente, é um conceito. Por exemplo, o último dia de finados, 2021, em novembro, o cemitério estava cheio de gente com crença, derrubado pela ideia da perda. Alguém, com certeza, jamais iria lá. Então as pessoas carregam uma crença na cabeça, diferente da certeza que vem do coração. É isso que os espiritualistas vêm falando há muito tempo. Uma consciência, não é uma crença, porque na hora da perda essa consciência te sustenta, indiferente da crença que é derrubada pelo fato. Então, crença como condicionamento mental na cabeça é uma coisa, certeza como algo do coração é outra, e não tem como cientificamente eu falar dessa certeza para um cientista. Eu não vou poder provar para ele um estado de consciência que é meu, e ele só vai ter essa certeza se ele tiver um estado de consciência dele, do jeito dele também naquilo. Por isso que é muito legal você ter essa certeza. A incerteza do outro não te incomoda, mas com certeza, até fazendo a redundância, sua certeza vai incomodar a incerteza dos outros. Imagina, eu estou num velório de alguém, um cadáver de um familiar, eu estou tranquilo, me chega um irmão religioso e fala: por que você é tão frio? Veja, eu sou capaz de olhar um pôr de sol e chorar, escutar um solo de guitarra da banda que eu gosto e me emocionar. Meu irmão é religioso, não se emociona com o pôr de sol, não se emociona com nada. Ele é o frio. E na hora da morte de um parente, ele acha que eu sou frio porque eu não estou desequilibrado igual ele. Só que eu choro no pôr do sol, mas sou incapaz de chorar por um cadáver.
porque eu não consigo enxergar fim de nada. Agora, eu não tenho como transferir essa consciência para o outro. Eu entendo o outro. O que eu posso fazer? Ficar firme no que eu acho, e isso é a prova que eu dou. Diante da situação, eu estou tranquilo. Se você não está, o problema é seu. Falei para o meu irmão. E aqui as coisas, elas têm que seguir do micro para o macro, né? Porque às vezes até um velório, já que a gente está nesse exemplo, ele se torna um evento social. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava num velório de um pai de um amigo dela. E aí eu falei para ela, cara, a coisa que eu menos queria quando meu pai morresse é ter que ficar fazendo sala para outras pessoas. É complicado, muito eu acho complicado. assim, eu queria estar na minha. Se eu tivesse Exato. que sofrer, eu sofreria ali na minha. Exato. Se tornou uma coisa tipo, não, como não vamos fazer um velório aqui? Como que vão pensar? Pensar que a gente não gosta dele? Foda-se o que vão pensar. Exatamente. Eu só quero poder sentir na minha. Eu não né? sei se você já ouviu falar, Humberto, das carpideiras. As carpideiras, principalmente cidades antigas. Portugal tinha muito. Portugal, tipo assim, a família era pequena. Então morria um familiar, como não tinha família grande para fazer o velório, a sociedade falaria. Então a família contratava as carpideiras, um grupo de mulheres para ficar de véu, de preto, chorando, como atores e atrizes. Chamava-se as carpideiras, cara, para a comunidade não falar. Imagina, né? Era uma coisa cultural antiga. Eu acho que um velório ele deve ter um clima de silêncio, em respeito à passagem de alguém. Tá? Ele não deve ter a ideia fúnebre do fim. Estou dizendo o silêncio, respeitando o momento importante da passagem do outro, né? E a pessoa em prece, dentro da linha que ela gostar, ou não tem prece nenhuma, mas, por exemplo, eu vou no velório, eu levo um livro para ficar lendo, para não ficar batendo papo furado com alguém. E eu levo um livro de um tema espiritual, porque enquanto eu estou lendo, eu estou fora do ambiente mental das pessoas que eu estou lendo algo. Estou com o iPod escutando música que eu gosto e respeitando. E aí irradia uma energia em silêncio. E num velório, quando eu não vou por causa de quem partiu. Eu vou para ajudar os que ficaram. Porque o impacto é horrível. Eu não vou chegar dando passe em todo mundo. Então, dou um abraço em alguém. Abraço, e na hora que eu abraço, eu encho de luz com os meus chakras. Não sem ninguém ficar sabendo. Vou ao banheiro um cantinho. Baixo a tampa do sanitário, sento e vibro para a capela inteira. Para o salão inteiro, sem ninguém saber. Agora, para fazer isso, você tem que ter conhecimento. E os anos como médium em sessões de desobsessão me capacitaram para isso. Por quê? Você está num cemitério. Tem várias salas, várias pessoas sofrendo. Se você senta e começa a irradiar uma energia, você é uma luz no meio de um ambiente escuro. Entidades, supostamente estando no ambiente, vão vir na direção da luz. Igual você no frio, se acender uma fogueira, vê um monte de gente querendo pegar o calor. Então, se você não souber, você vai irradiar energia para alguém, outras entidades vêm, você tem que irradiar para o ambiente inteiro, cara. E como é que você vai explicar isso para tua família? Você sai do banheiro até meio suado, né? Que você tava dando passe e alguém fala, aí, hein? Não era o que você estava pensando, mas você não tem como explicar, cara. Que você estava 10 minutos vibrando uma energia ali, né? Para envolver o ambiente, porque se você fizer isso só para o ambiente, vão vir entidades em cima. Então você, como médium, já sabe disso, você não vai trabalhar no varejo, vai no atacado, né? Aí eu peço ajuda espiritual, para não ter essa potência toda, eu falo, ó, eu tô aqui, eu quero vibrar energia para aqueles familiares que estão ali, mas eu sei que tem outros familiares carentes. Dá para vocês me darem uma força para a gente dar um banho de luz e que a prece que eu fizer não seja só para o meu parente, seja para todo mundo? Posso ter uma forcinha do astral, de Deus, a luz, e aí desce uma coluna de luz, eu vibro ela e espalho em silêncio. E saio dali escutando guitarra no iPod, sento, tô lendo, converso com converso, ninguém vai saber de nada. É aí que está o que eu falei, Humberto, a normalidade, trazer a parte espiritual para dentro da vivência humana. Eu tenho várias dúvidas, na real, mas vamos começar pela minha dúvida inicial, que é o seguinte. Nessa viagem astral, o que me desperta curiosidade é a sua locomoção. Tá. Porque você me falou aí que tem dois lugares você acorda lá, por exemplo, num lugar na China, ou você sai do corpo e aí imagino que você tem esse livre-arbítrio de deslocamento. Nem sempre. Nem sempre. Vamos lá, vamos por etapas, tá? Existem vários tipos de deslocamento. Vamos do micro para o macro. Sente-se flutuar, olha o corpo, você desloca no ar, atravessa a parede, na rua onde você mora é 3 da manhã, não tem ninguém, o pessoal pensa que você sai do corpo vai ver 1 milhão de espíritos, não é isso não, você está fora do corpo, mas não está fora do ambiente humano, você está no astral daqui. Se passar para um outro nível,
que não é o físico, vão ver vários subníveis com entidades compatíveis com aqueles níveis. Aí sim, mas a saída do corpo aqui, aí você quer deslocar, por exemplo, você está aqui no bairro dos Jardins, você quer ir para o bairro do Jabaquara, por exemplo, você está aqui fora. Como é que você iria? Atravessaria, iria flutuando, pegando a 23, a 23 de baixo, e vai indo, passa embaixo do viaduto, atravessa um carro. Pô, não é isso, tá? Na maioria das vezes, você concentra aqui em 1 segundo, você se vê lá. É uma translocação. Agora, existe o deslocamento no ar para distâncias menores. Deixou ele na rua atravessado. Um deslocamento normal, só que com você flutuando, atravessando a parede. Existe a translocação, que é essa instantânea. E existe uma velocidade intermediária que você pensa no lugar, instantaneamente tua mente te leva, mas com a sensação que você está deslocando em alta velocidade. E o curioso, muita gente que está assistindo a gente e já teve saída do corpo, enquanto você está indo, parece que todo o ambiente passa por você assim em segundos, árvore, carro, e você se vê lá. Então são vários níveis de deslocamento. Quando se está num ambiente astral, que não tem nada a ver com o duplo aqui da Terra, esse deslocamento é praticamente instantâneo, porque o corpo espiritual desliza melhor no ambiente extrafísico do que no ambiente mais denso. E o plano astral, espiritual, né, ele é composto de vários subníveis, mas não é uma estante um em cima do outro, são níveis de vibrações. Os ambientes energéticos mais próximos da Terra refletem um pouco a Terra. Estava falando isso com o Humberto antes. Então você vai achar o cara lá que era igualzinho como ele era aqui. Apenas está fora. Num nível médio, você vai encontrar comunidades extrafísicas de pessoas que estão conscientes que estão em outro plano e sabem que são espíritos. Você vai num ambiente mais avançado, não tem comunidade nenhuma, é só campos de energia, cara, porque superar a questão da forma. Você vai num plano mental, desaparece a noção de tempo e espaço. Mas na hora que você volta para o corpo, como é que teu cérebro vai entender uma coisa sem tempo e sem espaço? Então teu cérebro reduz o teu nível e você vai tentar interpretar com a mente daqui algo que é de lá. Por isso a defasagem, às vezes, na tentativa de explicar uma vivência lá, usando o parâmetro daqui. Mas, deixa eu dar um exemplo. Você sai do corpo e está num plano luminoso onde não há noção de tempo. Por exemplo, Daniel, você tem consciência disso. Na hora que você encaixa e vai tentar interpretar, o teu cérebro não entende algo sem a noção do tempo. Aí você vai começar a especular. Eu estive num lugar que não tinha tempo, eu acho que foi durante meia hora. Veja, já usou uma adaptação. Então, na hora de contar ou escrever um livro, vai haver esta distorção de lá para cá. E hoje, inclusive, na internet tem muita gente falando de física quântica e misturando com a parte espiritual. Eu tenho alguns amigos que são físicos que detestam isso aí. E até eu estou para levar lá no meu canal uma amiga minha que é física para ela desmistificar um pouco isso. Porque é um tal de quântico para lá e para cá. E sendo que a pessoa não é física e mal entende daquilo, não é verdade o que eu estou falando? Agora, tem gente boa falando nisso, mas virou uma coisa assim meio popular, né? E aí alguém fala assim, pela física quântica, mística, New Age, já fez uma saladona. O tempo não existe, irmão. Tá. Chega atrasado no trabalho e explica para o seu chefe que tempo não existe pela física quântica. Um médico chegou atrasado, o paciente morreu. Explica para a família que pela física quântica o tempo não existe. Explica para um piloto que perdeu uma corrida por 10 segundos que tempo não existe. Ou seja, o tempo não existe, mas existe aqui. Então, num plano maior, não existe tempo. No plano físico, existe o condicionamento do tempo. Então, você vai ter que adaptar o conceito no plano original e a adaptação dele aqui. Você pode conviver com as duas coisas, mas sem embolar. Eu sei que não tem tempo, mas eu combinei com vocês aqui o horário da gravação. Então, aí é que entra a viajada na maionese astral, que um monte de gente nessa área. O tempo não existe. Se eu atrasei, Humberto, Daniel, você não sabe que o tempo não existe? Veja, que babaquice. Né? Não dá. Então, a gente tem que adaptar as coisas de lá, do macro para o micro. E o entendimento tem que ir do micro para o macro. Aí eu me lembro da Tábua de Esmeralda, do Hermes Trismegisto, que é um tratado hermético do século XVI, que dizia assim, trata-se da expressão da verdade. É que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima no milagre de uma coisa só. Então, trazer um macro para cá e desenvolver o micro para lá. Aí no meio a gente chega no ponto de equilíbrio. Mas a gente está destinado a chegar nesse ponto de equilíbrio ou talvez realmente evoluir, como
criatura, como ser? Essa pergunta o cérebro não consegue entender. Num nível espiritual, você entenderia aqui dentro. Por exemplo, me perguntaram uma vez, se a gente vai evoluindo, um dia a gente vai empatar com Deus? Me perguntaram isso. Eu falei, cara, de jeito nenhum. Você está evoluindo e acha que Deus está parado, te esperando. Quando você evoluir e chegar num ponto, ele já desenvolveu outro mecanismo para você aprender outra coisa, cara. Mas no cérebro... Mas eu vou evoluir até quando? É uma pergunta que o cérebro não entende a noção de infinito ou de eternidade. Então a gente vai tender a falar, eu tenho que evoluir até quanto? Quanto tempo? Então tem muita pergunta que é feita na área espiritual usando a limitação de tempo e espaço daqui. E a resposta nunca vai satisfazer, porque a resposta é diferente do que a pessoa imagina. Tipo, como é que Deus criou tudo? Eu estava numa saída do corpo, Daniel, e eu perguntei para um espírito, como é que Deus criou tudo, Humberto? Ele riu, falou assim, nós também estamos tentando saber. Eu falei, mas peraí, alguém tem que saber. Aí ele falou assim, existem seres que não têm forma, eles estão num plano mental, eles estão além do tempo e do espaço, eles tudo sabem. Eu falei, pergunta para um deles, depois você me fala. Nós já perguntamos. Qual foi a resposta? E a resposta foi tão complexa que nós não entendemos nada. Eu falei, tá, então qual é a solução? Não tem solução, a única que é possível para você, evolui para um dia ser igual a eles e assim saber, vai crescer. E assim não se preocupar com isso. Não se preocupa com isso. Vai crescer que, eventualmente, pelo crescimento e evolução e expansão, você vai chegar de frente com a resposta. Agora, eu fico me perguntando isso. Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Que são perguntas importantes. Só que da onde eu vim, seja lá de onde for, no momento presente, eu saber ou não saber não altera o presente. Eu já vim. E para onde eu vou depende do que eu estou fazendo aqui. Então, das três perguntas, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui, a grande pergunta é o que eu estou fazendo aqui? Porque disso depende o que você é amanhã. E o que eu já fui antes, eu não vou alterar o passado. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, o dia presente vale mais do que 1 milhão de vidas passadas, porque a tua experiência aqui é mais importante eu estar aqui com vocês agora, a gente conversando, do que uma vida de 1000 anos meditando lá atrás, porque essa é a experiência que eu tenho de frente. Imagina, você chega no cara da imobiliária, Daniel, e fala assim, eu fui o Buda. O cara da imobiliária, dane-se, paga o aluguel. Quer dizer, vidas passadas não resolve a vida presente, a não ser um bloqueio que você lembra. Eu estou falando, a vivência cotidiana, agora, ela é mais importante que qualquer experiência de 1 minuto nosso para trás, que é o momento presente. E muita gente viaja no tempo para trás, Daniel. É a máquina do tempo, é a mente. Viaja para trás quando está com autoculpa e viaja para frente quando está ansiosa. Raramente você encontra alguém aqui e agora, que é esse o ensinamento principal da meditação. Esteja aqui, esteja agora. Não há ânsia para o futuro, porque o futuro não existe neste instante aqui. E o passado já foi. Simplesmente esteja aqui e agora. Isso evitaria crise de ansiedade para frente e crise de autoculpa, porque o que quer que eu tenha feito, eu não tenho como mudar. Um rei mandou cortar a cabeça de um espião. 1 hora depois da execução, ele descobriu que o cara era inocente. Não dá para ele colar a cabeça do cara mais. Aí o que ele fez? Pegou os filhos do cara e passou a educar. Você não tem como colar a cabeça que você mandou degolar. Você não muda o passado. O dia de ontem não existe mais. Tem gente que fala, pela física quântica você muda o passado. Não muda o passado. Como é que você vai colar a cabeça do cara no pescoço, se você mandou cortar? Não dá. Você fez um filho, aí você volta para trás e não vai transar. Né? Aí não existe, isso já foi feito. Então, o passado não se altera. Já foi. E o futuro ainda não existe. O que existe é o agora. Então eu te digo, Daniel, o tempo não existe. É o eterno agora, porque é o momento presente. Mas o nosso cérebro está condicionado para lidar com noções de passado e presente. E é uma tristeza ver uma pessoa, Humberto, presa no passado, sendo que o passado não existe mais. E sabe aquela expressão? E se eu tivesse feito diferente? Esse "e se" não existe, aquilo já foi feito. Você pode tirar a lição daquilo e fazer melhor no presente para gerar um caminho melhor no futuro. Mas o passado não existe. Então a autoculpa é um desperdício de energia da mente, porque ela fica presa a algo que não existe mais e a pessoa nem tirou lição daquilo. Eu tinha conversando com um amigo meu que é católico e ele falou assim, o que você acha da segunda vinda de Jesus? Eu falei para ele, desnecessária. Por isso que ele não veio. Nós não aprendemos nem a primeira vinda, a lição. Como é que você quer a segunda? Um aluno vai passar para o segundo ano sem ter aprendido o primeiro. Aí eu falei para ele, quem que você conhece que perdoa? Aí ele ficou acabrunhado. Então, Jesus não voltou porque nós não aprendemos nem a primeira ainda, e tem o pessoal esperando a segunda vinda, sabe aquele ensinamento, amai-vos uns aos outros?
O ser humano adapta tudo. Tem uns que amam uns e não amam os outros. E os que amam outros não amam os uns. Sabe aquele grupinho espiritual quântico, New Age, da dimensão tal, fazendo uma vibração para a humanidade? Dentro daquele grupo tem um racista. Uma situação hipotética. Ele não está vibrando para a humanidade toda. Porque na mente dele ele já cortou uma raça inteira que ele não gosta. Então me explica, dentro de um estudo espiritual, como é que alguém pode ser racista? Seria uma hipocrisia enorme. Alguém estudando reencarnação poderia ser racista, Humberto? Tá? Eu sei que tem gente que nem acredita nisso, mas hipoteticamente não deveria. Mas está cheio de estudante espiritual racista. Imagina um curador, alguém que aplica energia, seu instrumento de trabalho espiritual são as mãos. Igual um músico, um guitarrista, um pianista. Né? Instrumento de trabalho é as mãos. Então imagina alguém que passa reiki, cura prânica, um passe, o jeito que for, suas mãos emanam bênçãos, cura, energia. Ele chega em casa, tem um relacionamento abusivo com a esposa e dá um tapa nela. Eu pergunto, como é que pode uma mão que saiu luz sair um tapa violento contra alguém? E tem. Então a pessoa não tomou consciência de algo profundo. E o que acontece? Entre o que nós estudamos, que chamamos de espiritualidade, que são valores altos, e o que nós somos, existe uma distância. Nós não estamos à altura do que nós estudamos, que são valores maiores. Agora, a gente está caminhando dia a dia e diminuindo esse ato, mas nenhum de nós é totalmente espiritualizado, como o ego da gente acha, porque nós não estamos à altura do que nós estudamos. O fato da gente estudar nos melhora, mas entre o valor e o que nós somos, existe uma distância. Numa semana, por exemplo, nós estamos fazendo a gravação aqui hoje, quarta-feira, pessoal. Da quarta-feira para cá, uma semana, da semana passada para cá, quantos pensamentos estranhos nós tivemos? Todos nós. Diversos. De hoje de manhã. De hoje de manhã, de ainda agora. Seja bem-vindo à raça humana. Então, em uma semana, olha a quantidade de coisa estranha que pintou na nossa mente. Multiplica isso por 80 anos de uma vida, a pessoa vai desencarnar meio instável ainda, porque é o que ela tem dentro. Só que essa pessoa se achava altamente espiritualizada. Se ela fosse espiritualizada, ela não teria esse monte de pensamento estranho que todo ser humano tem, eu, vocês. E o que é espiritualidade? Jogar luz nessa treva de dentro para diminuir essa porcaria de dentro e melhorar a qualidade. Só que isso não é feito da noite para o dia. Então não existe ninguém espiritualizado. Existe todos nós numa tarefa enorme de lutar todo dia para melhorar a consciência. E é uma luta do cacete, todo mundo sabe. Então, eu não falo que eu sou espiritualizado, mesmo mexendo com a parte espiritual. Eu digo que eu sou um estudante trabalhador da parte espiritual, tentando melhorar com isso. É mais honesto. Aí eu não tenho como botar um turbante, não tenho como botar uma roupa branca e dizer que você tem que fazer. Eu não estou à altura disso. Agora, eu posso explicar uma saída do corpo, chakras, aura, vida após a morte. Eu posso explicar tudo isso. Agora, eu não tenho como explicar algo, tipo assim, o Humberto fala, Wagner, como é que eu peneiro o pensamento externo? Eu falei, cara, eu também estou tentando. A meditação está me ajudando nisso. De vez em quando vem, mas eu luto. Mas aquilo existe. E a espiritualidade não é porque eu não tenho aquilo. Eu tenho, a espiritualidade me joga a luz para lutar com aquilo. Então é diferente de como as pessoas veem a parte espiritual. Ela acha que é botar uma roupa branca, um manto violeta, passar por extraterrestre. E não é nada disso espiritualidade. E sim o caráter da gente nessa luta total de hoje de manhã com algo estranho dentro da mente que a gente está lutando agora. Nesse dia de hoje, por exemplo, quando eu for me deitar, eu vou pensar assim, surgiram alguns pensamentos estranhos na minha cabeça, mas surgiram tantos pensamentos legais e, graças a Deus, eles são a maioria. Puxa, hoje eu estive lá no podcast, caramba, do Planeta, e caramba, que legal que esse trabalho que a gente fez lá, esse bate-papo bacana, honesto, normal, que bacana, pô, tá sendo legal estar aqui. Então não vou ficar desejando estar em outro lugar. Eu estou aqui, que legal que a gente fez esse bate-papo aqui, alguém que está assistindo, de repente, teve uma ideia legal para a vida dela de alguma coisa. Caramba, tinha pensamento estranho, mas tinha um monte de coisa legal também, e o conjunto das coisas legais foram maiores. Então me sinto bem mesmo com defeito, porque eu sei que a qualidade está aumentando. Agora, essa qualidade não é total. Então eu sei que a gente nunca vai saber tudo, porque para saber tudo, só quem criou tudo, e eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima, não tem nem como falar de algo, Humberto, absoluto usando conhecimento relativo. Porque qualquer conhecimento que eu fale sobre o eterno vai ser a minha opinião de acordo com o meu parâmetro, nunca com parâmetro do absoluto, Daniel. Só o absoluto pode explicar. Eu, mente relativa, vou explicar o absoluto como? Eu moro num planeta desse tamanho aqui, cara, o universo é infinito. Eu não conheço nem a natureza da galáxia nossa aqui,
quanto mais o Criador de tudo. Só que tá cheio de gente querendo te explicar Deus. Querendo te explicar que Deus já atua na sua... Como? Isso aqui é um pedacinho, né? Outro dia eu vi um adesivo num carro que era um provérbio bíblico. Dizia assim, os olhos de Deus estão em tudo. O que eu entendi como espiritualista? O todo interpenetra tudo, o todo está em tudo. Na visão de um fanático religioso. Os olhos de Deus estão em tudo, então ele está te olhando, vira uma ameaça. Então, a questão toda é qual é o nível de consciência quando você estuda a Bíblia, o Corão, o Tao Te Ching, que eu estou pegando de forma aberta. Existe a pessoa que olha, estuda aquilo e cresce, e existe a outra que tranca e ataca o outro de outra linha. Então, por isso que estudar de forma aberta me deu uma visão aberta. Eu sou apaixonado pelos ensinamentos de Jesus, pelos ensinamentos do Buda, do Krishna, sabe? Eu adoro, sabe, pegar uma coisa dessa, olhar e falar, caramba, puxa, aquilo me inspira. Mas eu não vou ficar preso à referência e personalidade deles. Me interessa o ensinamento. Poxa, que legal que eles deixaram essas pistas brilhantes, eu vou seguir as pistas e vou crescer também. Eu vou olhar de uma forma proativa, mas eu não vou exigir que o meu vizinho faça a mesma coisa, porque ele pode estar seguindo algo bom por outro caminho. E o outro, do outro lado, não tem caminho nenhum e está melhor do que nós dois, porque é o caráter que interessa no final. Ele conseguiu responder uma pergunta sobre aquela questão Chico Xavier e Nosso Lar, que eu estou há muito tempo tentando entender, e faz sentido com isso aí. E é uma filosofia de vida, que é mais uma frase de camiseta aqui, que é Jesus pra caralho isso daí, né? Porque eu acerto umas frases de camiseta aqui de vez em quando. É boa frase, né? Já viu a imagem da camiseta. Isso aqui é Jesus pra caralho, que é coisa boa. Que legal, uma coisa legal. Agora um fanático vai olhar aquilo, meu Deus. Outro dia eu vi um adesivo num carro, morri de rir, tipo assim, Jesus te ama, mas ninguém te come. Alguém botou isso lá, eu achei fantástico. E outra, você, por exemplo, vamos supor que vocês façam uma piada sobre saídas do corpo, que é a área que eu trabalho. Eu não vou me aborrecer com vocês, eu vou rir da piada, caramba. Eu não tô preso a isso. Aí o Humberto tá lá fazendo um show dele e fala, eu tenho o Wagner lá falar de viagem astral, e vai fazer, eu vou estar na plateia, eu vou ser o primeiro a rir. Porque você não tá constrito com nada disso. Você tá falando de uma coisa num sentido maior. A visão do Chico Xavier, o Chico Xavier era fantástico, cara, tá? O maior médium que a gente já viu aqui, trabalho dispensa apresentações. Só que o contexto do Chico Xavier é o espiritismo. E o espiritismo é uma doutrina, tá? Aqui no Brasil muito forte. E existem outras áreas, o hinduísmo, o ocultismo. Então, a visão que ele tinha e a literatura para o meio espírita, perfeita, correta. Então, a visão de Nosso Lar era uma cidade astral por cima do Rio de Janeiro. Numa época que o Rio de Janeiro era a capital da República. Nosso Lar é a partir de 1940. Você tem uma ideia. Então, se você reparar, até a década de 1930, no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa estava lá até o século XIX, as ruas de paralelepípedo, as calçadas com aquelas pedrinhas portuguesas, que tem aqui na Paulista também em vários lugares, e havia uma influência cultural de Portugal muito forte no Rio. Aqui em São Paulo, essa influência tem, mas teve italiano, no sul alemão e japonês aqui também, mas no Rio, essencialmente, a base portuguesa. Então, quais eram os nomes que as pessoas davam? Nomes oriundos da cultura portuguesa. Então, até a década de 30, muito que se falava ainda estava voltado para o século anterior. Igual a gente. Às vezes fala da década de 80, 70, 90, mas nós estamos em 2022, mas a gente ainda tem a referência de bandas, de culturas ainda do final do século anterior. Então, o que acontece? O André Luiz narra uma vida numa comunidade astral fundada por portugueses que moravam no Rio de Janeiro, no plano extrafísico, que é daí Nosso Lar. Quando se fala Nosso Lar, o André Luiz, que era um sanitarista incrível, um médico incrível, mas que ele tinha um problema do alcoolismo, era muito irritável e tal. Ele desencarna e para num lugar, um astral inferior, que seria chamado plano astral atrasado, que ele chama de umbral. Umbral, se vocês pegarem o dicionário, divisória, limite. Quer dizer, algo entre o plano físico e o plano astral, você teria uma peneira, o imposto de renda do astral, o leão. Se você não tiver evoluído, você fica preso na malha, até depurar. Daí ele chamou de umbral, no sentido limite entre o físico e o astral. Então ele melhor é puxado para a parte superior dessa comunidade, que ele chama de Nosso Lar. Então, Nosso Lar ficou sendo, no imaginário espírita do Brasil e também popular, como se fosse o alvo e o plano espiritual elevado. E não é ainda uma comunidade próxima daqui, tanto que o fundo dela é o astral inferior. Então, uma comunidade de transição.
para parâmetros maiores, diferentes dali. Mas, como eu falei, o nosso cérebro, para entender essas coisas, é difícil. Então, não adiantaria falar de uma cidade espiritual elevadíssima, teria que falar de algo parecido com a gente. Então, ele pegou o plano astral mais próximo, que já era muito para a década de 40, para tentar, porque as pessoas imaginaram assim, desencarno, eu estou no espaço sideral, sou uma bolinha de luz. Não era nada disso, não. Você desencarna, a mente é a mesma, o veículo extrafísico, né, o corpo sutil, é que vai estar dando as cartas, mas você é o mesmo, vai ter que depurar as coisas. Então, ficou no imaginário popular que após a morte, toda pessoa iria passar por algo assim. Agora, veja, Humberto, você está em Hong Kong ou numa cidade do interior da China. A cultura é diferente. Você desencarna, Daniel. Como é que você se veria numa estrutura? Seria igual ao nosso lar? O chinês desencarna te falaria que Jesus é governador do universo? Não, ele falaria do Lao Tse, falaria do Buda. Então, as cidades extrafísicas refletem as comunidades daqui quando ainda estão no entorno. Quando se passa para um plano mais alto, desaparece a diferença, porque a luz é uma só. Então, nosso lar é uma cidade por cima do Rio de Janeiro, com a tradição portuguesa. Repara na série Nosso Lar, o nome dos caras, Epaminondas, Lísias. Quem é que chama alguém de Lísias hoje? Epaminondas. Então, ainda era referência de Portugal, do século XIX e tal, do Império, e isso se refletiu. Então, Nosso Lar é uma comunidade astrafísica no meio de milhões de outras no astral da Terra, algumas parecidas, outras diferentes e outras mais elevadas. Uma comunidade espiritual por sobre a Índia, o governador da Terra lá é Krishna. Então, eu tenho a mente aberta para entender isso. Agora, alguém preso a uma religião só não vai admitir isso nunca, porque o governador do planeta tem que ser o da dele. E uma vez me perguntaram, Daniel, quem era mais elevado, Buda, Krishna, Jesus ou Saint Germain? Eu falei assim, cara, você tá pensando que isso é um ranking? Tipo, igual o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Porra, porque você quer que eu, com a minha mente relativa, fale de mestres com um nível de consciência superior? Eu não sei quem é mais avançado. Eu só sei o seguinte, qualquer um deles é melhor do que eu e você. Então interessa o ensinamento, e não quem passou, e sim o ensinamento elevado. Então as pessoas ficam muito presas a detalhes, né? Olha, eu quero ir para nosso lar, ali a gente vai fazer o evangelho. Se você estiver na China, não vai ser o evangelho. Se estiver na Índia também. Agora, isso não desvaloriza uma área ou outra. Eu estou dizendo que existe diversidade. Repara só, isso aqui é chocante. A Terra é um planeta desse tamaninho. Você já viram a diversidade de vida que tem aqui, como é diferente? Um batráquio, que é um sapo, diferente de um cetáceo, que é uma baleia. Um paquiderme, um elefante, diferente de um aracnídeo, que é uma aranha. No nosso planeta pequenininho, a diversidade de formas e vida é enorme. Expande isso para o infinito agora, Humberto. Como é que essa expansão em outros lugares onde houver vida deve ser também. Então, a natureza chama nós para diversidade e não para fechar num pacote só. A própria natureza quer te mostrar o conjunto e o universo é infinito. Por isso que quando eu falo de Buda, Jesus, Krishna, eu não fico competindo em ensinamento nem doutrina. E o plano espiritual, ele reflete isso. Agora, quando chega num nível mais alto, é uma luz só, cara, não tem como. Uma unidade que permeia tudo. A diversidade, você encontra a unidade, que é a mesma luz que está em tudo. Mas eu não estou falando de um velhinho branco lá em cima que te enfia no inferno. Porque a minha mente não tem como conceber algo assim. Aliás, tem hoje nem criança consegue conceber. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra, qual era o maior medo que as crianças até 5 anos de idade tinham. Sabe quem ganhou? Deus. Nossa. Porque toda hora o pai e a mãe, Deus te pune, Deus te pega, Deus está olhando. Qual era o maior medo das crianças? Deus. Imagina a visão distorcida. Agora, já não era uma coisa de amor e luz, era uma coisa de terror. Então, a nossa visão, à medida que você vai evoluindo, quanto mais trancada, ela vai ser uma visão punitiva. Quanto mais avançada, vai ser uma visão de compreensão. E você imagina, Humberto, Daniel, vocês num momento bom, pode até perdoar alguém, num momento bom. Se vocês, seres humanos, podem fazer isso, o que uma consciência cósmica não vai fazer de perdão e compreensão? Vai condenar o quê? Se mesmo um ser humano já inteligente é incapaz de condenar, imagina Deus, vamos chamar assim. Então, na nossa mente, fizemos um Deus antropomórfico, branco, barbudo, macho, né? Porque Deus não é ela, é ele. E se a cultura é matriarcal, diria Mãe Divina, se é patriarcal, vai falar Pai Celestial. Mas são só visões. A mente humana não tem como visualizar o eterno. Agora, o coração da gente tem como sentir. E isso que você sente, você não pode falar para o outro que não sentiu. Aí vai virar aquela coisa, crença na cabeça ou confiança no coração? Que é essa que é a noção diferente. O fanático, ele usa a mente. Enquanto que alguém que realmente ama,
vai usar o coração e o coração não condena nada, cara. Eu gosto dessa visão muito, porque ela é abrangente e não se apega a coisas que, no meu ponto de vista, não interessam. Mas, assim, uma coisa no seu ponto de vista, você já, teve essas viagens astrais, você teve experiências que eu, por exemplo, nunca tive e tal, até gostaria de ter. Mas, o seguinte, você acha que todos esses ensinamentos de líderes religiosos diferentes, eles deviam ser complementares. Complementares. E não com uma lista de regras que cada um me impõe, porque isso não era o que interessava. É basicamente isso. Eu vou pegar um cara que foi um exemplo disso.